paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, e versículo de número 2 ao 6, que vai nos dizer assim: Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que revira a volta, né, irmãos? Na história de Jefté. Jefté, ele foi humilhado na casa do pai dele e ele foi expulso da casa do pai dele pelos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos o expulsaram. Mas a Bíblia vai nos dizer que foi criada uma situação. E os que estavam em Gileade precisaram da ajuda de Jefté. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você: tem gente que se levantou contra você, que te humilhou, que vai precisar da sua ajuda. E você vai estar disponível para ajudar. E você vai estar disponível para fazer aquilo que Deus direcionar para que você faça. Deus queria honrar a Jefté. Jefté se tornou um juiz porque Jefté não foi orgulhoso. Não seja uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, dizendo: ah, fulana me humilhou, ciclano se levantou contra mim, agora que tá precisando eu não vou nem lá. Agora que tá precisando da minha ajuda eu não vou ajudar. Não haja assim. Mas seja uma pessoa aramante de rasto candaraia humilde. Seja uma pessoa que está pronta e está pronto para ajudar quem te feriu, a quem te magoou, quando Deus abrir a oportunidade. Porque Deus está dizendo: eu vou te honrar diante daqueles que te humilharam. Isso é Bíblia. Quem havia humilhado a Jefté teve que ver ele sendo honrado. Teve que ver Jefté liderando. Alguém olhou para você e disse que você não tinha valor. Alguém olhou para você, amante de Candarabacandaraia, e tentou te humilhar. E Deus está dizendo: eu vi tudo e estou criando situações para honrar você. Ei, cai de rasturamandarai. Jefté não foi honrado longe dos seus irmãos, não. Mas Jefté foi honrado diante deles. E o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: se prepare, porque eu vou te honrar diante daqueles que desdenharam, diante daqueles que lhe afligiram, lhe perseguiram, lhe humilharam. Isso não é para a sua própria glória, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado e para que você saiba que Deus pegou sua causa na mão. Deus, ele gosta de pegar, irmãos, os humilhados. Deus, ele gosta de pegar aqueles que, humanamente falando, o ramante, o derrasto, candaraia, muitas vezes são perseguidos. Aqueles que a sociedade rejeita, aqueles que a parentela diz: isso aí não vai dar em nada. Eu não dou um mês, eu não dou uma semana para desviar. Aqueles que as pessoas desacreditam, humilham, expulsam das suas reuniões, os lugares, e pensam que não tem um Deus vendo tudo. Imagine a dor de Jefté. Jefté, irmãos, ele ficou tão amargo que a Bíblia diz que ele se ajuntou ali com os homens levianos. E ele começou a sair com aqueles homens. Jefté se entregou a uma vida realmente desregrada, errada. Por quê? Porque Jefté foi expulso da casa de seu pai. Tem dores que só você e Deus sabe que você enfrentou aí. E tem pessoas que não estavam nem aí para sua dor, falaram palavras, lhe humilharam, lhe perseguiram, lhe expulsaram de lugares. E isso afligiu você. Porque nós não somos de ferro, irmãos. E nós sabemos que isso dói. Sermos rejeitados. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão vivendo rejeição? Quantas pessoas já passaram por isso? É tão doloroso, né, irmãos? Mas Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. Declare comigo: meu Deus viu toda a aflição e toda a humilhação e Ele vai me honrar.
O meu Deus viu toda a aflição e toda a humilhação, e ele vai me honrar. Quando os irmãos de Jefité ficaram grandes, a Bíblia vai nos dizer que eles expulsaram. Então Jefité, ele não saiu da casa do pai dele porque ele quis, mas ele saiu dali expulso. Fecharam a porta para ele. Tinham pessoas que estavam fechando portas para você. Tinham pessoas que estavam se levantando contra a tua vida. E Deus está dizendo, olha eu criando situações para elas precisarem de você. Olha eu mostrando quem verdadeiramente você é. Porque Jefité se tornou alguém que ele não era. Começou a andar com homens levianos. A Bíblia não vai dizer que Jefité já era assim de má índole, não. Mas ele estava tão magoado. Tem pessoas, irmãos, que têm atitudes, que têm rejeições conosco, que não têm noção do quanto aquilo dói, do quanto aquilo pode ser destrutivo, porque foi algo destrutivo que aconteceu na história de Jefté. Se Deus não tivesse um plano na vida dele, ele tinha se perdido com os homens levianos que ele andava. Ele teria morrido. Mas Deus tinha um plano. Jefté se tornaria um juiz. Hoje tem pessoas que olham para você e não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. Irmãos, Deus é especialista em reviravoltas. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que é especialista em reviravoltas. Eu sirvo a um Deus que é especialista em reviravoltas. Deus gosta de pegar os humilhados. Deus gosta de pegar aqueles que, humanamente falando, as pessoas rejeitam. Como no caso de Jefté, como no teu caso. Muita gente diz assim, irmã, será que eu sou escolha de Deus mesmo? Eu sou tão rejeitada. Eu sou a menor aqui da casa do meu pai, da minha mãe. Eu sou a rejeitada na família, eu sou a rejeitada no trabalho, eu sou rejeitado na igreja, eu sou rejeitado entre os parentes. E Deus está dizendo, é você mesmo, Jefté. É você mesmo que eu quero honrar. Uma situação foi criada aqui. A Bíblia diz que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E agora, os de Gileade lembram de Jefté. Vai ter gente que te humilhou, que te afligiu, que daqui a pouco vai lembrar da mulher de Deus para pedir oração. Daqui a pouco vai lembrar que tu és um homem de Deus e vai dizer, ore por mim. É, porque eu tô passando por isso, me ajude. Vão ter pessoas que vão precisar de você e você vai estar disponível. Irmã, como é que a pessoa me humilha, se levanta contra mim, você vem me dizer que eu vou estar disponível para ajudar essa pessoa, meu irmão e minha irmã? É quando a gente se dispõe, é quando a gente não guarda mágoa, que Deus ele nos honra. Depois de toda a humilhação, depois de toda a porta fechada, depois de toda a dor que Jefté enfrentou, olha agora ele sendo honrado. Se ele dissesse que não ia, ele não seria juiz? Quando eu olho para a história de Jefté, eu me lembro também da história de José. José também foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Os irmãos o vendeu. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que José passou por grandes dores ali, por grandes humilhações. Mas José perdoou. Porque José sabia, irmãos, que ele havia sido escolhido para aquele propósito. Hoje Deus diz para você, até quem tentou te atrapalhar te ajudou. Até quem te perseguiu, até quem fechou a porta para você, tudo isso fez parte de um propósito, Jefté. Ô José, tudo isso fez parte de um propósito de Deus. Deus quer te honrar. Pessoas que foram humilhadas, Deus gosta de pegar para honrar. A Bíblia diz que Jefté agora voltou, mas voltou pela porta da frente. E Jefté se torna um juiz. Versículo de número 10. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Ou seja, eles honrariam a Jefté, como Jefté havia dito aqui no versículo 9. Que Jefté só voltaria honrado. Que ele só voltaria pela porta da frente, que ele seria por cabeça do povo. E assim aconteceu. Hoje Deus diz para você, tá pensando o quê? Que você vai ficar na humilhação a vida toda?
Tá pensando o quê? Que Deus vai deixar a parente lhe perseguir, falar o que quer de você, lhe humilhar, pessoas da empresa se levantarem contra você, pessoas da faculdade, gente que tá até brincando com tua fé, falando inverdades ao seu respeito. Você acha mesmo que Deus vai deixar você humilhado dessa forma? Não vai. Ele manda eu te dizer que tem uma exaltação do céu chegando, não é exaltação humana, não. Eu não tô dizendo aqui que você vai se exaltar sozinha, não. Eu tô dizendo que Deus vai te exaltar, que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te prosperar. Não guarde mágoa de quem te perseguiu, de quem fechou a porta para você no processo. Porque até quem tentou atrapalhar o trabalhar de Deus na sua vida ajudou. Jefté foi marcado para ser juiz. Quando Deus marca alguém com um propósito, podem se levantar, podem fechar a porta, podem tentar humilhar, podem tentar manchar a imagem, podem fazer o que quiser. Amante de Candaraia, Deus honra quem ele escolhe. Jefté foi escolhido para ser honrado. E eu estou conversando com homens e mulheres que você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus, não foi pelos homens. A Bíblia enfatiza isso. Jefté não foi escolhido pela própria família. Porque muitas vezes, irmãos, não se assuste não, mas é uma realidade. Você não vai ser honrado entre os seus. Você não vai ser honrado na sua própria parentela. Você não vai ser honrado na sua própria igreja, na sua própria cidade. Não se assuste não. Muitas vezes Deus, ele vai criar situações para ele te honrar. Quem estava honrando Jefté aqui não era os de Gileade, não era Deus. Quem vai te honrar vai ser Deus. Quem vai abrir a porta vai ser Deus. Por algumas pessoas você morria aí, ó, pelo caminho, pelo mundo. Porque era isso aqui que ia acontecer com Jefté se Deus não tivesse misericórdia dele. Os irmãos dele não estavam nem aí. Vai embora daqui. Você não vai herdar conosco porque você é filho de outra mulher. Ou seja, você não vai ficar aqui na nossa casa. Não tiveram nem piedade. Não tiveram nem amor pelo próprio irmão. Aí muitas vezes a gente fica escandalizado quando a gente vê algumas coisas, né? Algumas perseguições vindo de algumas pessoas. E nós esquecemos de algumas histórias da Bíblia. Exemplo, como a história aqui de Jefté. Jefté que foi perseguido. Jefté que foi expulso. Jefté que foi desonrado. Aí Deus permite você chegar em um nível como esse nível de Jefté, em um nível de humilhação, em um nível de desonra, para que ele possa te honrar, para que você lembre. Algumas pessoas tentaram fechar a porta para mim, não guardo mágoa delas, porque eu sei que tudo fez parte de um propósito de Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quem abriu a porta na minha vida não foi parente. Quem abriu a porta na minha vida não foi irmão de igreja. Quem abriu a porta na minha vida foi o Senhor dos Exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação, porque Ele resolveu me tirar da aflição. Ele me viu, Ramante de Candaraia, quando ninguém me via. Ele conheceu a minha dor quando ninguém, Ramante de Rasto, conhecia. Só Deus e Jefté sabia como ele estava. Por que a Bíblia diz que Jefté, ele se juntou ali com alguns homens levianos e saía com eles? Por que a Bíblia diz isso? Porque Jefté estava magoado, irmãos. A Bíblia nos mostra isso aqui de maneira clara. Quando a pessoa está magoada, quando a pessoa está triste, ela pensa: não tenho mais o que perder. Imagine a mente de Jefté: não tenho mais família, não tenho mais ninguém por mim, fui expulso da casa do meu próprio pai pelos meus próprios irmãos. A vida acabou para mim. Quantas pessoas estão assim, achando que a vida acabou para ele e para ela por causa de uma rejeição? Aí Deus me trouxe aqui com essa história para lhe dizer: eles podem te rejeitar, mas eu, o Senhor, não te rejeito. Eles podem tentar fechar a porta para você, mas eu, o Senhor, não fecho a porta para você e escolhi você. Uma escolha improvável para que eu pudesse te honrar. Deus, ele gosta de pegar aqueles que não são. Deus, ele gosta de pegar Amante de Candarabacandarasto, aqueles que, humanamente falando, são perseguidos. Deus gosta de pegar aqueles que a sociedade rejeita, sabe? O menor da casa, como Davi. O menor da casa, como Gideão. O mais improvável da casa, como Jefté. Talvez é você. É a mais improvável, é o mais improvável. Pessoas tentaram fechar portas para você. E você diz: irmã, isso aí me deixou desgostoso, desgostosa.
Eu fiquei realmente desanimada com algumas perseguições, com algumas palavras que eu nunca imaginei ouvir de algumas pessoas. Aí o céu te encontra com essa palavra de maneira tão extraordinária. E o Senhor, ele fala contigo dizendo: minha filha, meu filho, eu te escolhi. Tu é uma escolha minha. Olha Jefté se tornando um juiz. Olha Jefté sendo honrado. Olha Jefté voltando para Gileade agora pela porta da frente como cabeça. É isso que Deus vai fazer com algumas pessoas aqui que viveram grandes humilhações. O Senhor está dizendo: no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Eu vou te honrar em lugares de vergonha. Derramante, cai de rasto. Aleluia. Declare comigo: o meu Deus vai me honrar em lugares de vergonha. O meu Deus vai me honrar em lugares de vergonha. Você observa que Jefté precisou voltar para ser honrado. Tem lugares que a gente não queria estar. Tem lugares que a gente não queria voltar. Tem lugares que a gente não queria permanecer. Mas Deus está dizendo: eu quero te honrar em lugares de dor, de aflição. Em lugares onde você foi muito humilhado. Aonde você foi muito humilhada. Jefté, eu vou sarar tuas feridas. Jefté, eu vou mostrar para todos que você não é escolha do teu pai da terra. Que você não é escolha dos teus irmãos. Mas você é escolha dos céus. Declare comigo: eu sou escolha dos céus. Foi Deus que me escolheu. Eu sou escolha dos céus. Foi Deus quem me escolheu. Você acha mesmo que pelos irmãos de Jefté ele se tornaria juiz? Claro que não. Por algumas pessoas você não seria honrado. Por algumas pessoas você não seria honrada. Deus não te escolheria. Deus não faria o impossível na tua vida. Deus não elevaria o teu nível. Mas Deus resolveu fazer, porque Deus, quando quer fazer, ele não pede opinião alheia. Ele não pede opinião humana. E ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: resolvi te honrar. E ninguém vai anular o que eu tenho para a tua história. Declare comigo: meu Deus resolveu me honrar e ninguém vai anular isso. O meu Deus resolveu me honrar e ninguém vai anular isso, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que pessoas aqui serão honradas, Pai, em lugar de humilhação. Entre pessoas que humilharam, que perseguiram, que maltrataram, que falaram inverdades, que expulsaram, decandaramancho de rasto, os teus filhos de lugares. Ah, Senhor, tem pessoas aqui que carregam traumas e feridas que só o Senhor sabe. Mas eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor sarou a Jefté, o Senhor está sarando o teu filho, está sarando a tua filha, para que eles possam viver os teus propósitos. Grande era o que o Senhor tinha para com Jefté. Ele se tornou um juiz. Ah, Senhor, ele não guardou mágoa, ele não ficou guardando rancor, mas ele recebeu a tua honra. Que o teu filho, a tua filha não dê lugar à mágoa, não dê lugar ao rancor, arramante de rasto, mas deixe o Senhor honrar ele, honrar ela, porque a honra que vai vir não vai ser dos parentes, a honra que vai vir não vai ser dos da igreja, a honra que vai vir a honra que vai vir vai ser dos céus para a tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido
pedido de oração aqui nos comentários que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele é quem vai te honrar. Aceite a honra de Deus. Perdoe quem você precisar perdoar. Lembre de uma coisa: tudo fez parte de um propósito. Tudo foi um processo para você aprender. Da mesma forma que Deus ele honrou aqui a Jefté, Ele vai te honrar em lugar de aflição. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.